Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário você está assistindo esse vídeo, tá? Hoje nós vamos falar sobre o continente africano, aspectos naturais. Então os aspectos físicos, clima, vegetação, hidrografia, relevo do continente africano, tá? Então esse é o nosso objetivo, tranquilo? Show de bola? Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, né? Continente africano, seus aspectos gerais, é o terceiro maior continente do mundo, perdendo para a Ásia e para a América. É o único nos 4 hemisférios, mas, professor, não tem só o hemisfério norte e o sul, não. Tem hemisfério norte, sul, ocidental e oriental. Vou mostrar para vocês aqui na imagem. Vocês estão vendo ali o continente africano presente nos 4 hemisférios existentes. Show de bola? A sua idade geológica é bem antiga. Então, por isso que tem um predomínio de planaltos. Os planaltos, na sua estrutura geológica, né, formada por escudo cristalino, são bem antigos. Então, se a gente tem um predomínio de planaltos, é porque esse continente, geologicamente, ele é bem antigo, na casa de 2,5 bilhões de anos. Não temos cadeias montanhosas? Temos também. Vou mostrar para vocês. Tá? Geralmente, as montanhas, na sua estrutura geológica, são mais recentes. Por isso, são chamados também de dobramentos modernos. Tá? Show de bola? Nos desertos, nós temos 3 desertos no continente africano. Deserto do Saara, Namíbia e Kalahari. É muito comum encontrarmos os oásis nos desertos. Tá? Aliás, não sei se vocês sabem, deserto do Saara, né? Saara em árabe significa deserto. Então é o deserto dos desertos, né? O maior deserto, tá? Quente do mundo. Ok? Os oásis, que é muito comum encontrar nos desertos africanos, principalmente no deserto do Saara, tá? São pequenas porções de terra com baixa umidade, lagos e pouca vegetação. E há 2 formas de surgir nesses oásis. Preste atenção, tá? Olha lá. Existem os oásis permanentes e o oásis temporário. O permanente, como é que ele surge? Nós temos ali água subterrânea, tá? Vamos dizer que tem água subterrânea ali no deserto do Saara. Os ventos vão levando essa areia para algum ponto, para algum lugar. O que vai acontecer? Afloramento desse lençol freático, dessa água subterrânea. Ela acaba aparecendo, brotando, aparecendo na superfície. Tranquilo? Surge um oásis permanente. E ali é uma formação de vegetação por conta da umidade e tudo mais. Agora, tem o oásis temporário. O oásis temporário, ele surge através de água da chuva. Não chove no deserto? Então, gente, é uma baixa precipitação. Acontecem chuvas em regiões desérticas, é muito raro, mas acontece. E agora com as mudanças climáticas, vem acontecendo até mais do que o normal. E aí, uma chuva pontual no deserto, você tem a formação de um oásis temporário. Tá? É temporário porque ele acaba secando ao longo do tempo, né? Dias muito quentes, a gente sabe que as noites são quentes. Os dias são quentes e as noites são bem frias, né? Você tem uma amplitude térmica muito grande também nos desertos. Tá? Então, às vezes, um dia ali muito quente acaba, né, gerando um processo de evaporação dessa água, desse lago. E esses oásis acabam sumindo. Show de bola? Aqui uma imagem, né, de um oásis no Egito, né, principalmente na região chamada de Bahariya. Deve ser assim que se pronuncia. Show de bola? Agora falar do clima. A gente está falando dos aspectos naturais, nós temos que falar dos climas no continente africano. Então temos o clima equatorial, tropical, desértico, mediterrâneo, frio de montanha. No mapinha não está mostrando ali o frio de montanha, mas também a gente vai encontrar, tá? Em regiões com certa altitude. Clima equatorial, o nome já diz, né? Você vai encontrar ali, em territórios próximos à linha do Equador. Quente e úmido. Muito quente, principalmente no verão. Muita umidade. Muita chuva nessa região. Essa chuva vai ser muito importante até mesmo para a formação da floresta do Congo. Tranquilo? E fica aquele ciclo, né? A floresta evapotranspira, forma nuvens de chuva, chove e essa água vai ser importante para a formação da própria vegetação. O que preocupa é o seguinte, é o desmatamento, né? O Sahel, que é uma região ali de fronteira entre o Saara e a floresta do Congo, vem sofrendo muito com o desmatamento. Não sei se eu vou comentar aqui nesse vídeo ou no outro vídeo. A floresta do Congo também, seja por conta da agricultura, né? Entre outros fatores. Se você desmata, você corta esse ciclo. Tem menos chuva. Menos chuva dificulta a formação de vegetação. E aí você intensifica até um processo de desertificação. O deserto do Saara vai ter espaço para avançar. Tá? Então isso é preocupante. Beleza?
Tranquilo aí? Conseguiram compreender? Se não entendeu, volta ali no vídeo e aí você vai tentar ali compreender. Se ainda não compreendeu, mais uma vez, deixa um comentário aí no vídeo para eu poder te explicar melhor, tá? Temos o clima tropical, você viu que é predominante ali no continente africano, vimos no mapa, onde estão as regiões de savana. As regiões de savana, onde está lá o leão, a girafa, né? Aqui no Brasil a gente tem um cerrado que é uma formação savânica, então ele é muito parecido com as savanas, tem as árvores espaçadas, troncos retorcidos, né? O inverno é seco e o verão é muito chuvoso, chove muito, tá? Nessas regiões de clima tropical no continente africano. Isso é importante até mesmo para cheias dos rios que passam por ali. Temos o clima desértico, eu falei que temos 3 desertos no continente africano, Saara, Kalahari e Namíbia. Show de bola? O Saara é o maior deles. Aliás, Saara, como eu falei, né, significa deserto em árabe. Baixíssima precipitação, noites frias e dias quentes. Então a amplitude térmica é muito grande, tá? Por que tem essa queda na temperatura? A gente não tem muitas nuvens, então se perde esse calor muito rápido. Então a gente fica 50 a 60 graus e aí de noite uma queda brusca na temperatura, fazendo até frio. Porque você perde esse calor muito rápido, você não tem as nuvens ali para barrerar isso, né? Então você perde muito rápido. Fatores para formar desertos, fatores naturais e também antrópicos. A gente sabe que o desmatamento ele ajuda muito no processo de desertificação, certo? O Sahel, por exemplo, que é uma região ali, uma área fronteiriça entre a Floresta do Congo e o Saara, né? Aliás, Sahel em árabe significa fronteira. Vem sofrendo muito com o desmatamento a ponto do Saara estar avançando. E aí vai sofrendo um processo de desertificação. E o Sahel tem ali terras que são férteis, importantes para a agricultura, então isso pode prejudicar. Mas voltando aqui, vou falar dos fatores, um fator antrópico muito importante para a formação de desertos, o desmatamento. Aliás, o Saara, há milhares de anos, foi uma floresta e que sofreu com o desmatamento, além dos fatores naturais, tá? Os cientistas também tentam buscar outros fatores, além disso, que possam ter gerado a formação desse grande deserto. Vou comentar alguns deles aqui, né, que já se é conhecido. O desmatamento é um deles. E os fatores naturais, geralmente correntes marítimas frias e a questão topográfica vai influenciar muito, tá, na formação de desertos. Correntes marítimas frias, como assim? Vou mostrar essa imagem aqui para vocês. Vocês estão vendo? Olha a corrente das Canárias ali, uma corrente fria, água gelada. Corrente de Benguela, água gelada, vinda ali da Antártica. Essa água gelada demora para evaporar, meu filho. Então demora para quê? Para formar nuvens de chuva. Então, demora para formar nuvens de chuva, o que acontece? Não chove. Raramente vai chover, porque raramente está formando nuvens de chuva. Porque o processo de evaporação dessa água é muito mais demorado da água gelada do que da água quente, tá? Beleza? Se a gente for olhar aqui para a América, vou fazer alguns vídeos sobre a América também, que é um tema muito recorrente. Esses temas, né, tanto a África quanto a América, muito recorrente para o 8º ano e também para o 3º ano. Aparece, né, retoma o conhecimento sobre os continentes. Olha ali a corrente de Humboldt. É uma corrente fria, tá? Aliás, por que tem esse nome corrente de Humboldt? Humboldt, né, foi um geógrafo alemão muito importante, que fez algumas expedições aqui na América do Sul e tudo mais. E aí, ele que acabou, nas suas expedições, né, ali descobrindo essa corrente fria. Então, tem o nome dele, ou se chama de corrente do Pacífico, ou corrente do Peru, é a mesma coisa, tá? Ali tem um deserto do Atacama, né, senhores? Então, essa corrente fria, mesmo o sol batendo ali, ó, demora para evaporar. E aí, raramente chove. Então, se for olhar também, uns pontos do Chile não chove nunca. Ali ajudou a formar um deserto. Aí você tem a Cordilheira dos Andes também, né, que não deixa passar umidade. Aí você tem a cidade de Lima, ali no Peru, que não chove nunca, né, porque você tem 2 fatores, né, o fator topográfico e o fator de corrente marítima fria, que demora a formar chuva. Se a gente for olhar para o continente africano ali, as correntes das Canárias, a corrente de Benguela, ajudou na formação desses desertos, né? Porque a gente tem o Namíbia e o Kalahari mais ao sul da África. Mas é só isso que influencia, professor? Não. Temos as questões topográficas e as cadeias montanhosas, tá? Eu até vou mostrar para vocês depois ali a cadeia dos Atlas, tá? Que vai ser um fator importante até para a formação
do deserto do Saara. Beleza. Frio de montanha é outro tipo de clima que você vai encontrando no Monte Kilimanjaro, no Monte Quênia, no Lesoto, que é um país pequenininho, fica dentro da África do Sul. Vou mostrar para vocês imagens que acho que fica mais interessante. Aqui o Kilimanjaro, tá vendo? Fica ali no norte da Tanzânia, né? Já na fronteira com o Quênia. O Lesoto, e a bandeirinha do Lesoto. Lesoto é um país pequenininho, a capital Maseru. E no inverno chega a nevar. As imagens do Lesoto aí para vocês. E o Monte Quênia, tá? Que tem um nome ali do país, né? Quênia. Ok? Essa região ali, oriental do continente africano, você tem muitos planaltos e algumas montanhas, tá, gente? Show de bola? E aí você vai ter esse tipo de clima, o clima frio de montanha você vai encontrar nesses lugares. E o Mediterrâneo? O Mediterrâneo você encontra, né, basicamente aqui, ó, ali no litoral norte do continente africano. Tá ali o número 4, tá vendo? Então pega ali Argélia, Marrocos, Egito, mais no litoral. E aí no litoral você vai ter um verão mais quente e úmido, tá? Só que nas partes mais distantes, para dentro do território, você tem um verão mais quente e seco pelo fator continentalidade. A umidade demora para chegar, tá? O inverno geralmente é frio e tem uma tendência de chuva também, tá? No clima mediterrâneo. Então, características importantes aí, preste atenção. Show? Isso aqui eu já mostrei para vocês. E a hidrografia? Rios. Uma coisa muito importante. O rio Nilo, a gente sabe, passa no meio do deserto do Saara, né, gente? Tá? Vou mostrar para a imagem para vocês aqui. Olha o rio Nilo, olha o tamanho dele. Ele só perde para o Amazonas. Extensão. Tá? Ali é o maior rio africano. Tá? Ele nasce ali na região de clima equatorial, chove muito. Olha o mapa ali do lado, né? A demografia do Egito, um rio de pessoas. Muitas pessoas moram próximo ao rio Nilo, por vários fatores, né? Agricultura, para consumir essa água e tudo mais. É um rio muito importante até mesmo para a produção de energia elétrica. E nós temos disputas até entre países pelo rio Nilo. Tá? Vou comentar isso no outro vídeo para não gerar muita informação. Mas vou falar dessa questão aí, disputa entre ali Egito, Etiópia, Sudão, na questão do rio Nilo para a produção de energia elétrica. Bom, hidrografia. Nas áreas de clima quente e úmido, pegaria o tropical e equatorial, os rios nunca secam, são perenes e caudalosos, bem volumosos, muita água, cara. Nas áreas desérticas você tem até formação de rios, mas são rios temporários, nós chamamos de rios intermitentes. Só que tem um rio que é diferentão, que passa no meio do deserto e não seca, que é o rio Nilo. Vocês viram, ele passa no meio do deserto do Saara. Mas por que ele não seca? Presta atenção, a nascente dele está onde, manobre? Está ali, ó, naquela regiãozinha de clima equatorial. Chove muito. A água da chuva vai ser muito importante para alimentar o Lago Vitória, que é a sua nascente, né? E todo esse rio Nilo. Sacou agora? Ali numa região quente e úmida, não chove muito. Pegou agora. Viu? Então não é difícil entender. Tá? Suas nascentes estão em regiões com muita chuva, densa vegetação, alimentando esse rio. Tá? E outra coisa, a maioria dos rios africanos são exorreicos. A maioria deles vão para o mar. Me mostra então aí para você, olha ali, olha o mapa. Nós temos 3 maiores rios, né? O Nilo, o Congo e o Níger. Vou mostrar as características desses 3. E você percebe que a maioria dos rios africanos estão desaguando nos oceanos. Tá? Então são rios exorreicos. Rios endorreicos, né, são aqueles rios que vão para dentro do território. Vou pegar aqui um exemplo no Brasil. O rio Tietê. O rio Tietê nasce na Serra do Mar e vai em direção para dentro de São Paulo. Tá? Então ele é um endorreico. Mas aqui no Brasil a maioria dos rios são exorreicos, tá? É um nome esquisito, mas é só para entender que exorreicos vão em direção ao mar, endorreicos para dentro do território. Show de bola aí? Matamos essa parte? Então mais um tópico aí que a gente consegue compreender. E aí falar das características, né, dos 3 principais rios. Né, o rio Nilo é muito importante para a agricultura, para o consumo, para a produção de energia elétrica. Tá? Há uma certa disputa com 3 países ali. Eu vou comentar isso no outro vídeo para não ficar muito extenso, né, na questão da disputa do Nilo, né, para poder produzir energia elétrica. Temos o Congo, segundo maior da África, é o mais profundo, né, tem lugares que chegam a 230 metros de profundidade. O rio Níger, também muito usado para agricultura, para consumo da água, do peixe, para pecuária, para escoar mercadorias. Os 3 também são muito utilizados. E olha essa informação que eu trago para vocês aqui.
Cientistas calcularam que a bacia do Congo é responsável por 13% do potencial hidrelétrico mundial, o que seria suficiente para fornecer energia para toda a África subsaariana. Olha isso, a gente tem muitos lugares do continente africano que não tem acesso à energia elétrica. E olha o potencial que eles têm ali de rios, né? Que até tem quedas, né? Alguns rios planálticos para a produção de energia, cara. Né? E até tem ali, ó, atualmente existem cerca de 40 usinas hidrelétricas na bacia do Congo, né? Então, o rio Congo, o rio principal, e ali seus rios que alimentam o rio Congo. Então, algumas usinas hidrelétricas estão existentes ali, bacana, mas tem uma produção até mesmo, pode ter uma produção maior, né? Bem interessante isso aí. Bom, relevo africano. E aí eu até comentei com vocês da cadeia dos Atlas, né? Da Cordilheira dos Atlas, bem ali no norte, né? Do continente africano. E ele também é um responsável para ter ajudado no processo de desertificação, tá? do Saara. Não botou ele como principal culpado, mas ajudou sim nesse fator. Nós temos cadeias montanhosas sim no continente africano. Aí tem uma delas para vocês, ó, fica na região do Maghreb. Depois eu vou fazer um outro vídeo também falando, né, de mais aspectos gerais, né, apresentando o continente africano, e ali mostrar algumas regiões, que é o Maghreb, o Sahel. O Maghreb fica bem nessa porçãozinha onde está a Cordilheira dos Atlas, tá? Maghreb, se eu não me engano, em árabe significa parte ocidental ali do mundo árabe, tá? É uma região de encontro de placas ali, por isso que teve a formação dessa cadeia montanhosa. Ali tem encontro de placas, gente. A placa africana é euroasiática, por isso que a gente tem alguns terremotos em Portugal, Espanha, Itália, ok? Ali é uma área convergente de placas. O seu pico tem 4.000 metros, se estende por 2,5 mil quilômetros de extensão, olha aí. Então, 4.000 metros, até eu falei, né, até de 1.000 a 2.000 metros pode chegar. Então, regiões do continente africano pode chegar aí 3, 4.000 metros, cara, tá? E essa cadeia é uma barreira evitando a umidade do mar para o continente e ajudou na formação do deserto do Saara também. É um outro fator, tá? Nós temos os planaltos. Eles vão ser menores porque eles são mais antigos, são mais desgastados. Ali o Planalto dos Grandes Lagos, o Planalto da Etiópia, tá? E nessa região também você vai encontrar alguns montes, Monte Quênia, Monte Kilimanjaro. E nessa porção aí, onde vocês estão vendo o Planalto da Etiópia, o Planalto dos Grandes Lagos, está acontecendo um processo de rifteamento. O que é isso, rifteamento? Deixa eu mostrar a imagem. Olha isso aqui. A placa africana está se dividindo em duas. Como assim, professor? A gente vai ver esse processo, a gente está vendo esse processo, mas a gente não vai ver ele completo, porque isso aqui demora-se muito para acontecer, tá? A fenda é uma fragmentação da placa africana, e ela está virando duas, né? A placa Somália e a placa Núbia, sendo a placa principal ali, tá? E ainda tem um processo de fragmentação também com a placa arábica. Então ali é um processo de divergência, tá? Quando você aprendeu lá placas tectônicas no sexto ano, sabe, né? Divergente, separando, convergente, uma em direção à outra. Tá? Tem ali a conservativa, geralmente não há divergência nem convergência, okay? E o que pode acontecer aí, né? Milhares de anos, ó. Isso aqui, essa imagem que eu estou mostrando para vocês, se não me engano, no Quênia. Aí tem uma imagem do que vai acontecer na formação de um outro continente ou de uma grande ilha, tá? E é esse processo de rifteamento. Okay? Por isso que você tem muitos lagos ali, porque como você está de um lado, né, tá de um lado uma placa, né, e a outra placa indo para um outro lado, você está meio que abrindo, né, ali. E aí você tem esse surgimento desses lagos ali, o Lago Vitória, importantíssimo para o Rio Nilo, né, o Lago Tangânica, Malawi, tá? Aliás, o nome da Tanzânia, o país que está ali nessa região, antes era Tangânica, né? Tá? Levando até o nome do lago ali. Então temos esses lagos tectônicos que foram formados por esse processo de rifteamento. Show de bola? Não sei se vocês sabiam disso aí. Aqui só para mostrar para vocês, ó, como uma placa ela pode, gente, ela pode, né, ocorrer um processo de divergência, tá? E a gente está vendo ali, né, as diversas placas, os continentes estão sobre essas placas, e uma placa pode acontecer sim num processo de divergência. Tranquilo, gente? Tá? Dúvidas? Coloca nos comentários. Se você não entendeu ainda, volta no vídeo, vê 1000 vezes para você compreender ali. Tentei ser o máximo didático possível
É um tema bem interessante, eu gosto muito de falar de continente africano, principalmente esses aspectos naturais, que a gente conhece um pouco, né, da beleza do continente africano. Tá, valeu, deixa o curtir, comenta, compartilha com os colegas aí que devem estar estudando sobre África, seja para o vestibular, seja ainda no ensino fundamental, que a gente também estuda sobre África, tá? Valeu, valeu, fui!